Estamos chegando perto do Oscar 2019, a grande premiação do mundo do cinema. E no vídeo de hoje eu quero comentar aqui com vocês os filmes que estão indicados na categoria principal da premiação, concorrendo ao prêmio de melhor filme. A gente tem no total 8 indicados na categoria e eu vou comentar os 4 que mais me chamaram a atenção e mais conquistaram a minha torcida. Vou fazer análises rápidas, sem spoilers, para comentar o que eu achei dos filmes, sem estragar a experiência de vocês para quando vocês forem assistir. Beleza? Então vamos lá. E aí, meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique. Vamos falar sobre os filmes do Oscar. Começando por Infiltrado na Clã, um filme do Spike Lee. Ele é um filme baseado em fatos reais, que acompanha a história do Ron Stallworth, um policial negro que conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan, aquele grupo supremacista branco. Como ele era negro, o Ron Stallworth precisava se comunicar com outros membros do grupo à distância, por telefone. E quando ele precisava encontrar com eles cara a cara, ele mandava outro policial branco se passando por ele, que no caso era o Adam Driver, o nosso querido Kylo Ren. E acontece que esse mesmo policial, o Ron, também se infiltra no movimento negro estudantil. Então ele acaba sendo um infiltrado duplo da polícia em dois lados opostos de uma luta política social. E a investigação vai se desenrolando a partir desse ponto. Então, eu achei a história bem envolvente porque ela mostra um cara negro que era oprimido pelo racismo da sociedade fazendo um grupo de racistas de otário, lutando contra o preconceito bem na cara dos preconceituosos. É uma luta que naturalmente mexe muito com o nosso senso de justiça. E o fato dos policiais serem infiltrados, tanto o Ron Stallworth quanto o parceiro dele, o Flip, gera situações bem tensas também, porque em alguns momentos o disfarce da polícia quase que é descoberto, e na situação deles isso envolve um risco de morte real. Então são momentos de muita aflição e agonia quando o disfarce deles fica em risco de ser descoberto. E a parte verídica do filme é muito chocante, porque você percebe como a KKK operava dentro da lei dos Estados Unidos, porque a política de liberdade de expressão dá margem para grupos como eles espalharem a mensagem racista que eles acreditam. E é realmente revoltante o que esses caras fazem, e até por isso que a gente torce tanto pelo Ron Stallworth. E o final do filme é um baita de um tapa na cara, porque ele exibe fatos verídicos que mostram como o racismo está presente na sociedade americana até hoje. Infelizmente isso é uma coisa muito óbvia que todo mundo sabe, mas o filme dá uma retratação bem impactante para esse quadro. E por isso o final do filme é bem pesado, mas bem justo acima de tudo. Resumindo, é um filme divertido, mas que ao mesmo tempo é impactante, porque tem uma história muito séria por trás da trama dele. Agora vamos falar de Green Book, O Guia, o filme dirigido pelo Peter Farrelly. Ele conta a história verídica do Tony Lip, um italianão brucutu, segurança de boate em Nova York, que precisa procurar um novo emprego depois que a discoteca onde ele trabalha fecha. Ele então conhece um pianista negro que o convida para ser seu motorista e assistente de turnê. E enquanto a personalidade bem diferente dos dois se choca no início da relação deles, eles vão criando um laço crescente à medida que eles viajam juntos pelos Estados Unidos. Antes de qualquer coisa, esse filme está sendo alvo de alguns debates e polêmicas aí a respeito da retratação do racismo que ele propõe. Mas eu não vou entrar nesse mérito específico aqui, porque sinceramente eu não acho que eu tenho nem o embasamento necessário para analisar a questão por esse viés. Então eu vou comentar o que eu simplesmente senti ao assistir o filme, beleza? Então vamos lá, eu achei que o filme foi uma baita de uma montanha-russa, por ele me apresentar momentos leves, engraçados e outros muito tristes e tocantes. Por exemplo, na parte mais triste do filme, você vê o Don Shirley, que é um artista genial, um músico super sensível, mas que independente disso tudo acaba sendo humilhado várias e várias vezes simplesmente pelo fato dele ser negro e a sociedade ser racista. E a situação fica ainda mais revoltante pelo fato do Marshall Ali interpretar um personagem que é extremamente educado, que não se permite perder a compostura, a ponto dele não conseguir reagir a esse racismo.
E é nesse ponto que ele começa a ter uma troca com o Tony Lip, o motorista dele. O Tony é um ítalo-americano fanfarrão dos anos 60, então ele foi criado num núcleo de sociedade infelizmente racista, e por causa disso ele também tem comportamentos bem racistas, mas que começam a ser desconstruídos ao passo que o Tony vai convivendo com o Don Shirley e conhecendo ele a fundo e aprendendo com ele. E o Tony é justamente o responsável pela outra parte daquela montanha-russa que eu falei lá no início, porque o filme também é muito engraçado por causa desse jeitão brucutu do Tony Lip. O Viggo Mortensen tem uma atuação bem caricata, com muitas caras e bocas, assim, bem acentuadas, mas que funciona muito bem e dá um resultado muito engraçado. Ele é um personagem que sempre gosta de tirar vantagem de pequenas coisas, assim, bem medíocres, e a felicidade dele quando ele consegue, por exemplo, roubar uma pedra ou jogar um pedaço de comida pela janela do carro sem ninguém ver, é um negócio que é tão medíocre, tão ridículo assim, que fica engraçado, e é engraçado demais. E o centro do filme é justamente esse, é a química entre o Don Shirley e o Tony Lip, em várias situações que eles têm que enfrentar juntos. O filme é bem divertido e eu gostei muito dos dois atores principais, tanto que o Viggo Mortensen tá concorrendo ao Oscar de melhor ator e o Marshall como melhor ator coadjuvante, de tão bem que os caras mandaram. Agora vamos falar de Vice, outro filme de história verídica que tá concorrendo a melhor filme do Oscar. Ele foi dirigido pelo Adam McKay e conta a história da ascensão do Dick Cheney na carreira política dele. Ele foi vice-presidente do George W. Bush e remodelou a política dos Estados Unidos e de todo o mundo, gerando mudanças que permanecem vigentes até os dias de hoje. Então, para quem não conhece, o Dick Cheney é um político americano muito poderoso que esteve envolvido em vários momentos muito marcantes da política americana. Desde a renúncia do presidente Nixon, que abandonou o cargo dele por causa de um escândalo de corrupção, até a guerra do Afeganistão dos anos 2000, que aconteceu depois do atentado do 11 de setembro, que aconteceu quando ele era vice-presidente dos Estados Unidos. E é justamente esse poder político que é o ponto mais importante da história do filme, foi o que mais me chamou a atenção, pelo menos. Porque a trama mostra como pequenas decisões tomadas por um grupo muito seleto de pessoas na cabeça da política americana pode afetar centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo inteiro. Os personagens deixam claro que eles estão, sim, decidindo o futuro da política mundial, tanto que eles dizem isso com todas as letras e demonstram gostar desse jogo político super sujo que eles participam. E pelo fato do filme acompanhar a carreira política do Dick Cheney, ele acaba apresentando um volume bem grande de informações técnicas, como interpretações de lei, burocracias do sistema político americano, descrição de investimentos de empresas privadas e por aí vai. Mas por mais que o filme apresente essas informações em detalhes bem minuciosos, a ideia geral por trás delas sempre fica bem clara, e você entende bem o funcionamento desses elementos dentro da trama. Outro ponto interessante é a edição do filme, que é usada de forma muito criativa para contar a história e explicar elementos da trama. Tipo, o filme usa cortes muito rápidos para explicar consequências de ações tomadas pelos personagens. E outro ponto é o surrealismo metafórico de algumas cenas do filme. Por exemplo, numa determinada cena, um garçom começa a descrever leis como se fossem pratos de um menu de um restaurante. E o filme cria várias dessas metáforas de cenas que não são exatamente o que elas foram na vida real, mas que são representadas de uma forma super criativa e teatral, bem surrealista. E o Christian Bale tá animal nesse papel de Dick Cheney, parece uma pessoa completamente diferente daquele ator que fez os filmes do Batman do Nolan. Tanto que ele foi indicado ao prêmio de melhor ator por Vice. Então, enfim, eu acho que Vice é um baita filme pra quem, como eu, acha política americana um assunto muito interessante. Então deixamos o melhor por último, porque agora a gente vai falar de Roma, o filme dirigido pelo Alfonso Cuarón. Na cidade do México, nos anos 70, Cleo trabalha como babá e empregada de uma família de classe média. E durante um ano, no meio de uma grande revolução política no país, vários acontecimentos inesperados começam a afetar a vida de todos os membros da família, dando origem a uma série de mudanças coletivas e pessoais. Então, Roma é um filme bem cadenciado,
com movimentos de câmera bem lentos, com cenas longas sem muitos cortes e todo feito em preto e branco. Ou seja, um filme totalmente oposto aos filmes comerciais blockbuster. Mas você não tem que se intimidar achando que Roma é um filme cabeça demais, que pouca gente vai gostar, que a mensagem dele é difícil de ser entendida, nada disso. Porque o Roma é, antes de qualquer coisa, um filme sobre pessoas normais e cotidianas, assim como eu e você. E por mais que ele seja feito de uma forma muito tradicional, bem distante do cinema comercial, a história dele é tão pé no chão e os personagens são tão reais que ele é um filme que consegue conversar diretamente com qualquer pessoa. A história do filme é uma trama que tem uma identificação muito natural, muito fácil, muito espontânea. A Cleo é uma babá super pacata que só se preocupa em fazer o trabalho dela, mas independente dela ser uma pessoa super correta, amorosa com quem tá ao redor dela, ela acaba sofrendo injustiças e humilhações terríveis na vida. E em paralelo, outra personagem é a patroa da Cleo, que é uma pessoa um pouco mais instruída, que tem uma condição social um pouco melhor, mas que também acaba enfrentando injustiças muito parecidas com a que a Cleo enfrenta. Então assim o filme cria um paralelo de duas mulheres extremamente diferentes por fora, mas que acabam sofrendo com conflitos extremamente parecidos por dentro. E outro ponto é a fotografia do filme, que é simplesmente perfeita, a ponto de dar uma certeza para o espectador logo no início do filme de que cada elemento mostrado na tela transmite algum ponto da história do filme. O cenário, o movimento da câmera, a água que escorre no chão, o relógio pendurado na parede. Você de cara já tem uma fácil certeza que tudo ali faz sentido e nada é por acaso. E por isso tudo, o Roma, na minha opinião, é um filme perfeito e merece muito ganhar o prêmio de melhor filme do Oscar. E por isso eu recomendo, se você ainda não assistiu, vá lá na Netflix, assista Roma, porque é um filme magnífico. Se você é o tipo de público que estranhou o fato dele ser em preto e branco, com movimentos de câmera bem lentos, fica bem tranquilo. Só vai que a história vai te mostrar que todas essas técnicas têm um motivo para serem feitas desse jeito e você vai ver que elas são perfeitas utilizadas dessa forma. E agora uma menção honrosa bem rápida que é a Pantera Negra, que é um filme que tá levando o gênero dos super-heróis para a categoria de melhor filme e de forma muito merecida, porque Pantera Negra é um filmaço que pegou um conflito real da nossa sociedade e levou para as telas dos cinemas numa baita história de super-heróis. Então é isso aí, digam aí nos comentários para qual filme vocês estão torcendo na categoria de melhor filme, qual filme vocês mais gostaram, qual vocês não gostaram também, vamos debater isso tudo. E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like se eu gostei, porque ajuda muito o canal, eu agradeço demais. Se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever aqui também e dar uma olhada na descrição desse vídeo aqui embaixo, ó, porque lá tem o link para todas as playlists do canal, organizadas por tipos de vídeos para você assistir, beleza? Então eu fico por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, show e um abraço!